Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, se não me engano, é 9 de abril de 2026. São exatamente 4 horas e 52 minutos. Está entrando no ar o Conexão Prosperar Sem Errar com Propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E trazendo para você o propósito juntamente aí, agregado, o está escrito. Por que o está escrito está agregado tanto assim neste propósito, Telvis? Que esse propósito você iniciou, que fala sobre prosperidade, riqueza, bens adquirir. Por que você pensou e tem colocado isso aí em pauta, em prática? Pois bem, vamos ao que interessa. Todos nós temos que ter um alicerce espiritual para que possamos distinguir, classificar, separar, alcançar, mentalizar, progredir, conquistar. Nós temos isso. Todo ser humano tem isso. Todo ser humano quer se dar bem na vida. Todo ser humano quer alcançar os seus objetivos. Mas para que isso venha acontecer de maneira coerente e clara, não há nada melhor a base. A base de tudo é a palavra de Deus. A base das conquistas é a palavra de Deus. E você vai me falar, Telvis, conheço pessoas que não são cristãs, que abordam contra o cristianismo, contra Jesus, contra a fé, e são extraordinárias, bilionárias, trilionárias, ricas. E elas não colocam isso em prática, não. É porque, meu amigo e minha amiga, a vida desta pessoa está alicerçada no que ela tem, no que ela possui, no que ela, às vezes, ela adquiriu com berço de ouro, com uma herança, ou às vezes foi até a conquista dela com o passar do tempo. Ela não tem essa base espiritual. E por ela não ter essa base espiritual devido às suas conquistas, ela não dá credibilidade para isso. Infelizmente, Mas vale a pena lembrar uma coisa. Essas são as conquistas materiais, conquistas físicas, conquista a qual a pessoa se importa com ela, que são coisas e pessoas. Coisas e pessoas passam. Amizades passam. O carro é de lata, ele apodrece com o tempo. Vence um ano, a roupa ela apodrece, que é um pano. O dinheiro perde o valor. O celular é trocado aí de 6 meses, um ano, por causa da tecnologia. A casa onde ele mora sempre tem que fazer uma reforma. Sempre tem uma rachadurinha, ou não, vamos mudar a cor, ou vamos aumentar, vamos puxar, vamos colocar uma cor mais bonita. Sempre existe uma reforma ali. A escola sempre muda de escola, de faculdade. Troca de caneta. Não usa caneta a vida toda. Mas por que isso? Porque são coisas e pessoas. São coisas mortais, coisas que vencem. Coisas que, com o tempo, ficam obsoleto. Até mesmo as pessoas que estão do lado cansam desse tipo de ideia, Isso acontece. Mas uma coisa que não passa, uma coisa que eles não entendem, a palavra de Deus. A palavra de Deus, por sinal, é bastante antiga. É uma palavra aí que
foi corrigida várias vezes corrigida, traduzida em várias línguas. E posso te garantir, o que ele tem lá não durou 100 anos, 200 anos, vamos colocar aí 200 a 300 anos, 400, 500 anos no máximo, que é uma herança de família. Mas a palavra de Deus, só de Jesus aqui tem 2026 anos. E fora antes dele que tem o Antigo Testamento. Então você vê aí, o manual de instrução está aqui. A inteligência maior está aqui. O conhecimento de tudo está aqui. Aqui estão as promessas que nos garante para ter uma vida extraordinária. Aqui estão as promessas a qual nós temos que vivenciá-las, materializar em nossas vidas, usando a fé. Aqui estão as palavras do maior coach, do maior advogado, do maior criminalística, do maior juiz, do maior médico, do maior advogado do lar, advogado, enfim, de todas as áreas, do maior médico dos médicos. Está tudo aqui. É a palavra de Deus. Aqui está a palavra do Criador de todo esse universo. Aqui está explicando como surgiu a humanidade, como foi construído o mundo. Lógico que a ciência, ela debate muito de frente com isso aí, né? Fala que vemos... É uma coisa que eu fico pensando. Vamos pensar aqui uma coisa comigo. Se viemos do macaco, como eles falam, por que ainda existe chimpanzé? Por que existe ainda os macacos cabeça de prego, os gorilas? Não era para ter desenvolvido? É uma questão de inteligência. Minha cabeça, ela tem que pensar. Ela não pode ser conduzida por ideias somente. Mas ela, quando tem uma ideia, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir sobre aquela ideia. Eu não posso ficar imaginando coisas. Falei, não, mas é verdade, a gente veio do macaco, a gente veio daí, a gente veio disso. Entende? Mas para me entender, eu tenho que compreender qual o significado nessa ideia, né? Que, por sinal, no século passado todos acreditavam, mas de uns tempos para cá, todos estão acreditando que existiu Jesus mesmo, existiu a palavra de Deus, existe, né? É sólida. E tem uns ativistas aí que, infelizmente, são a maioria das pessoas que têm problemas. Desculpa, tá? Mas tem problemas mentais. Uma pessoa que pega a Bíblia. Vocês já viram até o meu vídeo aí nas mídias sociais, que fala que a Bíblia é uma bosta, que fala que a Bíblia é um livro de idiotice. Meu Deus. Esse cara só tem experiência terrena, só tem experiência com o dinheiro dele, com a profissão dele, com a faculdade dele. Ele nunca teve experiência com o Criador. Ele só tem experiência com isso. E eu só tenho que orar por ele. Eu só tenho que orar por ele. Nós temos que orar por esse tipo de pessoas. Existem muitas pessoas assim, tá? Existem pessoas que acreditam que a palavra de Deus é real. Existe aquelas pessoas que já estão dizendo que a palavra de Deus é uma metáfora, é uma história para boi dormir. Mas pra gente, pra mim, o que está escrito aqui é a base da vida. Todas as vezes que eu tomei atitude pela minha ideia, pelo meu conhecimento, eu até conquistei, mas perdi. Eu perdi e não sabia lidar com aquela situação de perca. E olha que eu estava começando a ler a Bíblia. Mas tudo aquilo que eu busco na palavra de Deus, quando eu busco na Bíblia, na palavra de Deus, o entendimento,
o conhecimento, direcionamento, dimensionamento da minha vida, meu amigo, é impossível não dar certo. Porque aqui é manual de instrução, aqui me ensina a viver, aqui me ensina a conversar, me ensina a respeitar o espaço dos outros, me ensina a acreditar, a crer, de fato, de verdade, que a minha vida tem fundamento. E o fundamento é salvação da minha alma. Aqui ensina e mostra que eu não tenho somente você, que aqui mostra que nem você e nem eu temos essa vida, este carro, esta casa, os filhos, família, irmãos, parentes perto, não. Aqui mostra que nós temos algo muito mais valoroso do que um simples celular, um contrato, uma conta bancária recheada, um dinheiro, um automóvel. Aqui mostra que nós temos algo muito mais valoroso que isso, que se chama-se alma. A alma, pessoal, é algo extraordinário. A alma, ela é conduzida pelas suas atitudes. A minha alma é conduzida pelas minhas atitudes. Se eu conduzi-la ela em atitudes erradas, ela vai sofrer as consequências. Mas se eu conduzi-la ela em caminhos certos, ela também vai receber essas consequências. Oi, Sweet, bom dia. Seja bem-vindo, Sweet Gil. Tempo que você não vem aqui, hein? Tá sumido, hein? Good morning. Hi. Então, quando você coloca a palavra de Deus como fundamento primordial e preferência na sua vida, a sua vida muda. Traduz para o português. Português, Brasil. Escreva português, traduz, translate português, Brasil. Excuse me. Então, é um fundamento real, um fundamento concreto, um fundamento tridimensional. É um fundamento a qual muda o aspecto da sua vivência, da sua aparência, da sua conduta aqui na Terra. E é por isso que nós iremos ler isso aqui muito. Isso aqui é muito atraente, pessoal. Você não tem noção. Isso aqui é muito extraordinário. Olha para você ver como Deus trata as pessoas. As pessoas vê Deus de uma forma totalmente diferente. Vê Deus como vingador, como mal, porque o fulano, o ente querido dele morreu. As pessoas vê Deus como assassino. Mas Deus não é isso. Deus, ele dá o seu tempo determinado de vida. Chegou aquele momento, acabou. Chamou sua senha. Já era. Você já viveu o que tinha que viver. Você não deu conta de aproveitar porque você não conseguiu. Você ficou preso em coisas e pessoas. Mas olha só. Vamos no que interessa. E partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. É muito humilhante. Paz, o que é de humilhante para você? O que é de humilhação para você? Ontem eu estava falando com um cliente. Ontem eu estava dando manutenção na energia solar dele e o motor, portão eletrônico. E a gente estava conversando. Tem pessoas, existe tipo de pessoas. Oi, Vicas, bom dia com alegria, seja bem-vindo. Hi, good morning. Please,
Translate em português Brasil. Então, a gente estava falando sobre pessoas. Vicars, translate português Brasil. Então, nós estávamos falando de pessoas que elas estão vivendo em um momento crítico na vida. E esse momento crítico não deixa ela pensar. Aí ela fica se vitimizando por aquilo, para as pessoas ter dor. Mas ela não toma uma atitude para mudar a situação da vida dela. Ela não toma. Entendo por causa da situação que ela está vivendo. Aí a gente estava lembrando, olha para você ver, ele lembrou, falou assim, Deus, eu lembro uma vez, quando você tem a sua profissão, as portas não estavam abrindo para você, e você chegou em mim e falou assim, André, pelo amor de Deus, cara, me arruma um serviço, nem que se for de limpeza aí, na funerária, eu trabalho na funerária. Ele falou, Deus, não tem jeito, já tem a empresa, estou de motorista, alguma coisa. O Vicas é Brandpur Mai Bai Caro. Translate em português Brasil, please. Então, nós estávamos lembrando disso. Aí falou assim, cara, a pessoa tem que ter esse espírito. Ela fica esperando auxílio de governo, auxílio do patrão, ajuda de amigos, ajuda de comunidade evangélica, ajuda de igreja, de denominação, ajuda de vizinhos, ajuda de político, ajuda de tudo. Mas ela não tem a coragem de partir para cima. Não, Telvis, mas a pessoa às vezes ela pode ser uma paralítica. Ela está na cadeira, ela está em estado de... Não tem como. Aí eu entendo, eu compreendo. Mas a pessoa que é saudável. É porque ela está se acomodada. E olha o caso dessa mulher. A mulher queria se vitimizar pela situação da filha dela com o Senhor Jesus. Você está pegando a visão? Ela vitimizou. O primeiro toque a Jesus, ela vitimizou Jesus. E olha, né, o que aconteceu. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, Jesus, essa mulher está gritando, está enchendo o saco. Despede ela, para ela ir embora mesmo, porque o discípulo estava sem discernimento espiritual. Aí Jesus respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ou seja, Jesus ali fez uma acepção de pessoas. Foi errado? Não. Por quê? Olha só o código, gente. Pega a visão. Pega essa visão. Aqui, se a pessoa lê e pegar esse aqui, um texto vazio, vai falar, Jesus tem acepção de pessoa, não gosta de pessoa, só vai abençoar o povo de Israel, tarará. Mas pega a visão. Olha aonde que aconteceu o start da vida dela. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ou seja, lá atrás, ela estava gritando, minha filha está miserável, endemoniada, socorro-me, esperneando, louca. E os discípulos falando, mestre, despede, a mulher tá, faz o que tem que fazer. Tipo assim, dando óleo para Jesus, né? Aí Jesus falou, eu não sou enviado. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. Quando ele acabou de falar isso, a mulher deu um choque de realidade nela própria. Falou, poxa, olha o jeito que eu cheguei nele. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Mas aqui ela já falou diferente. Então ela chegou e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela não falou filho de Davi, ela falou assim, ela o adorou, ela se prostrou, ela dobrou o joelho diante do Senhor Jesus, adorando.
e disse: Senhor, socorre. Aí Jesus, sábio, inteligente, coach, disse. Ele, porém, respondeu: não é bom pegar no pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Isso é crime, Telvis, misoginia, né? Essa nova lei, essa PL, misógino. Isso é crime, tá humilhando a mulher, chamando a mulher de cachorro. Olha para você ver. Olha o que Jesus causou dentro da mulher. Até o momento, ela estava se vitimizando. Aí ela o adorou. Aí Jesus veio desse jeito, deu uma martelada de novo. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a forma que ela se humilhou. Ela falava algo para Jesus e Jesus o exortava de outra forma, achando que ela ia exortar ela de maneira: não, vamos fazer isso, vamos, a sua fé te cura. Não. Jesus estava vendo, porque ela não era uma pessoa judeia, não era uma pessoa que coincidisse com a cultura do judaísmo. Era uma cananeia, porque a mulher é cananeia, é uma mulher totalmente contrária, uma pessoa totalmente contrária à palavra de Deus. Uma pessoa de fora, sem entendimento. Lembra do repórter que estava chamando a Bíblia de bosta? Então é tipo isso, tipo repórter. Aí aconteceu um fato e ela foi pedir ajuda. Para quem? Para quem? Para quem? Para o Senhor Jesus, é claro. E o Senhor Jesus, na humildade, tratou-a não com desprezo, tratou-a para dar um choque de realidade na cabeça dela, para ela se pôr no lugar dela, com hierarquia espiritual. E esse é um código, gente. Existe essa hierarquia, tanto espiritualmente como materialmente. É porque hoje virou tudo bagunçado. O funcionário entra hoje na empresa e se ele é mandado embora, ele já está planejando a morte do patrão porque mandou embora, implicou. Então, vamos ouvindo. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Então, olha o que ela fez com Jesus. Olha só. Jesus foi tacando as palavras para ver se ela desistia daquilo. Parava de se vitimizar. Mas isso aqui chamou atenção. Olha o que Jesus disse. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Maravilha. Que acontecimento extraordinário. Você pegou a visão aí? Então, o que acontece? Vamos colocar no lado material das coisas. Você está trabalhando numa empresa e essa empresa, por sinal aí, você trabalha numa área nesta empresa. E essa empresa tem várias filiais ou não, mas ela viu o seu potencial. Ela viu que você tem um potencial de não estar naquele cargo, de estar num cargo melhor, de promover você. Então, para ela te promover, a empresa para te promover, ela vai te testar os seus limites psicológico, emocional, físico e espiritual. Ela vai te testar. Ela vai te jogar nos seus limites para ver se você vai desistir ou não. Se desistir, você ou pode ser até mandado embora ou continuar na mesma função, né? Mas se você demonstrar interesse de mudança, pode ter certeza, você vai conseguir alcançar a promoção tão esperada. As empresas agem assim. Hoje as empresas estão agindo até de forma diferente. Elas estão verificando até, puxando a ficha negativa, né? Certidão negativa de funcionário para não colocar pessoas erradas para trabalhar. Então eu estou colocando a empresa. Agora vamos colocar no lado espiritual. Não pense você que os problemas que você está passando são só seus. Existem pessoas que estão passando problemas igual ou piores que o seu.
E você está reclamando. E essas pessoas que estão passando pelos problemas igual ao seu, ou piores que o seu, estão rindo da situação. Porque acredita e crê que o Senhor Jesus vai mudar aquela história. Está pegando a visão aí? Você está compreendendo, entendendo onde eu quero chegar? Isso serve para mim, pessoal. Quantas e quantas vezes eu reclamei, às vezes até eu me pego, eu reclamo de alguns problemas, alguns obstáculos. Mas Deus está escolhendo uma coisa melhor para a gente. Esse dia para trás, eu passei por um momento aí que eu fiquei chorando. A minha esposa, para que você está chorando? Por causa disso. Levanta a cabeça. Não, meu bem, mas é por causa disso. Não, meu bem, é por causa daquilo. Mas não é assim, meu amor. Ela fala, Teus, não é assim. Calma. Coloca nas mãos de Deus. Tem poucos dias. Mas eu aprendi em colocar a confiança nele. E se eu, quando no momento que eu depositei toda a minha confiança nele, por causa desse ocorrido, eu me senti melhor. Eu me senti autoconfiante. Lógico. A palavra de Deus é o meu caminho. Eu me senti autoconfiante no que eu vou fazer, mas eu trago as decisões através da palavra de Deus. Eu falo com Deus através da palavra de Deus. Eu não falo para Deus, não, eu vou aqui, vou concentrar, Deus está falando comigo, não. Não é essa a maneira certa de falar com Deus. A maneira certa de falar com Deus é através da palavra. A maneira certa. Não, mas Deus fala muito comigo na minha mente. Será que é Deus? Não quero colocar dúvida em você não, tá? Será? Esse rapaz, essa mulher aqui, cananeia, que estava clamando por ajuda para o Senhor Jesus por causa da filha, é uma pessoa que não tinha importância nenhuma para o Senhor Jesus. Materialmente falando. As pessoas viam que a situação, para aquelas pessoas, os fariseus, os escribas da época, não tinha intenção nenhuma. Mas o Senhor Jesus estava ali dentro, cogitando, eu tenho que curar logo da vez. Não, mas espere, eu tenho que testá-la para ver dela, uma atitude dela para ela compreender a palavra do Altíssimo, para ela se arrepender. Para ela se arrepender. Então Jesus fez isso com ela. E Jesus faz isso tanto com ela, como comigo, como com você e com todos. Só que nós não conseguimos ver Jesus fazer isso. Mas, como que eu sei que Deus está me levando para o deserto para me aprovar, para ser peneirado, aprovado? É quando você começa a priorizar Ele na sua vida. Quando priorizamos a palavra de Deus, priorizamos a presença de Deus, priorizamos o seu feito, pode ter certeza, você irá passar por um deserto. Então eu não quero servir esse Deus não, mas calma. Um deserto permitido por Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Você vai se sair bem. Isso aí. Mas existe aquele deserto causado por nós. Esse é triste. Esse não tem nada a ver com Deus, tá? Eu te falo, essa é a notícia. Não tem nada a ver com Deus. O deserto causado pelas suas atitudes erradas é o pior. Por quê? Porque você está provando, você quer provar para o seu ego que você pode e é capaz. E Deus não quer provar nada para o seu ego. Deus não quer provar nada para o seu interior que você é capaz. Deus quer provar para a sua consciência que você pode ser capaz de vencer. Não é capaz, mas pode ser capaz.
Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado. A Bíblia fala isso. Mas por quê? Porque Jesus nos mostrou aquela forma que podemos vencer o nosso egoísmo, nosso ego, nosso eu, a nossa ignorância. E Jesus não foi só no deserto lá agora e voltou não, foi 40 dias e 40 noites. Pensa comigo, você está no seu conforto da sua casa, na sua poltrona, você vai pegar seu automóvel, o automóvel seu naquele conforto, com ar-condicionado, banco de couro, enfim, tudo arrumadinho, tudo tranquilo. Você quer parar, encosta o carro num restaurante, você quer almoçar, você quer comer em casa, sua geladeira está cheia, tem coisas, né? O armário, sua despensa, tudo. Você quer beber aguinha fria, né? Curtir o conforto e comodidade da sua casa. Aí, de repente, Deus fala para você, assim, através da palavra dele. Olha, larga tudo aí e segue. Aí você vai pensar, poxa, tem que largar meu salário de 10 mil, 20 mil, 15 mil, 5 mil. Vou ter que largar o carro que eu ando. Não sei. O conforto da minha casa. Comer a hora que eu quiser comer. Vou ter que largar isso tudo por causa de Jesus. Eu não sei se eu vou comer, que hora que eu vou dormir. Se no momento do calor eu vou ter um ar-condicionado. Se no momento do frio eu vou ter um cobertor para me aquecer. Não sei se é longe, se é perto. Se é onde eu vou é seco, é calor ou é frio. Não sei. É onde entra a questão. Esse é o deserto que o Senhor Jesus, Deus, permite a gente passar. Para provar a você que você não é nada. Que você não é ninguém. Que você é simplesmente um grãozinho de areia de frente ao oceano. Mas você é valoroso para Ele. Eu sou valoroso para Ele. Por isso que Ele permite a gente passar por esses momentos críticos para nos moldar, para nos aperfeiçoar na palavra dEle, para que possamos ter exemplos na nossa vida e passar para outras pessoas que estão precisando. A fé, pessoal, ela não tem explicação. Ela não é para ser entendida e nem compreendida. Sabia disso? A fé, ela não é para ser entendida e nem compreendida. A fé é para ser praticada. A fé é para ser praticada. E muitos não querem praticar a fé. Querem praticar a fé assim, não. Eu tô com o negócio em vista aqui, tá quase fechando. Nossa, é de Deus. Aí de repente, não, tô na fé. Vai dar certo. Aí dá certo. Ah, eu falei. Mas o trem você já tinha planejado, você já tinha arquitetado. Isso não é fé, é uma fé natural. Mas uma fé verdadeira, sobrenatural, é aquilo assim, ó. Poxa, eu tô indo para um lugar que eu não sei onde é e como vestir, como agir. E se eu vou comer, se eu vou dormir, não sei. Não conheço. Vou dar um exemplo. Você vai para um país que você não fala aquela língua. Vou dar um exemplo. Uma história que uma vez uma pessoa contou para mim. Que uma empresa mandou 2 funcionários para o mesmo local, na África. Só que um para o lado norte, o outro para o lado sul. O do lado sul queria a promoção subir na empresa a qualquer custo. Muitos e muitos anos tentando. Mas do lado norte tinha entrado aí mais ou menos recentemente, menos de 1 ano na empresa. Aí mandaram em determinado lugar a mesma função, a mesma coisa. Ele chegando lá, esse do lado sul viu. E engraçado, né? Era uma fábrica de chinela. Era uma fábrica de chinela. E ele chegando, não, o sul chegou num determinado lugar, viu que tanto de gente, o pessoal da aldeia, tudo descalço. Tudo. Viu que tanto jeito. Ele falou, nossa, aquela pobreza, aquela miséria. Sabe?
Ele pegou o telefone imediatamente, ligou para a empresa e falou, olha, você pode mandar eu de volta, porque aqui é uma miséria lascada, isso você mandou aqui, e o povo anda descalço, o povo aqui não vai comprar não, mas manda de volta. E assim ele mandou de volta. Já o do norte, chegando a situação do mesmo jeito, a miséria, tudo, quando ele olhou aquele tanto de gente descalço, ele olhou e viu uma oportunidade e falou, pegou o telefone, olha, presta atenção, o povo aqui está numa miséria, o povo anda tudo descalço, então não manda somente o que você ia mandar para mim, não, pode mandar milhares que eu vou vender aqui, vou pegar qualquer coisa no negócio aqui. Pegou a visão? Pegou a visão da mulher da Cananeia? Ela foi esse homem que chegou e viu a oportunidade, não é agora e pronto, acabou e vou fazer uma muvuca, eu vou tacar o terror na cabeça de Jesus, é hoje. Ela fez acontecer. Isso é uma fé sobrenatural. Mas a fé natural é aquilo que Jesus está falando, olha, eu não vim, Jesus falou assim, ó, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Já pensou se ela existisse? Ai mesmo, eu não sou de Israel. Então tá bom, desculpa, tá, Jesus? Aí ela fala assim, ó, Jesus fala de novo, não é bom pegar o pão e dar aos filhos e deitar os cachorrinhos. Ah, o senhor tá me chamando de cachorro? Tá bom, você tá me humilhando, né? Eu tô passando um problema tão difícil. Mas ela não agiu assim. Jesus falava, ela batia de frente. Jesus falava, ela batia de frente, porque ela tinha uma fé extraordinária dela. Ela queria ver a mudança, ela estava cansada. Ela não estava vitimizando. No início ela vitimizou. Mas quando ela viu que ela vitimizou, que ele não deu moral, ela falou, não, então vou apelar de outro jeito. Tá errado. Qual o jeito que eu tenho que ser? É assim? Então tá, vou desse jeito e pronto. Aconteceu o milagre. Então o milagre natural é quando você faz aquilo que você sabe fazer. E você sabe que vai vir na sua mão. Isso é um milagre natural. Isso é uma fé natural. Mas quando existe um milagre sobrenatural, extraordinário, é aquilo que você não sabe. Ela apelou pelo natural. E Jesus debateu e falou, pá, tô errado, não vou agir não, vou agir assim. O vendedor que eu dei o exemplo, lá do sul, que foi pro sul da África, ele não poderia falar, olha, me dá uma ideia aí, tem muita gente aqui, assim, que ele fosse humilde, né? Na humildade ele poderia conquistar a confiança da empresa, poderia subir o cargo. Eu te pergunto, o do norte não, do norte já teve a audácia de pedir e não vou fazer qualquer coisa e tal. Eu te pergunto, qual dos dois foi promovido? Então, você tem que prestar bastante atenção nisso. Existem as promoções terrenas. E existem também as promoções de Deus. Qual promoção você quer ser? Onde você quer ser promovido? Eu vou ter que escrever isso aqui. Tem que escrever, de qualquer jeito. Onde você quer ser reconhecido como vencedor. É isso mesmo. Onde você quer ser reconhecido como vencedor? Só na sua família? Só na comunidade do seu setor, na sua cidade? Ou você quer ter o reconhecimento espiritual? Porque quando você tem o reconhecimento físico, vai passar. Vai passar a fase. Você não vê aí, ó, vários cantores fazem música aí que explode de sucesso, estoura nas redes sociais, nas rádios. Pois passa. Ninguém mais fala naquilo. Ah, Teus, mas ele adquiriu riqueza, ele vendeu tudo bem. Tá o nome dele lá. Mas reconhecimento espiritual. Porque se tirar toda a matéria dele, a imagem dele está ali ainda. Pode ser que no final das contas nem a imagem dele vai servir para nada. Vai envelhecer, vai enrugar. Mas é espiritual.
o conhecimento bíblico. Isso ninguém vai te roubar. Isso ninguém vai tirar de você. Então entenda, não me preocupo com reconhecimento nesse mundo, não. Eu faço para mim todo dia. Não criar expectativa por coisas e pessoas. Eu faço para mim todos os dias. Telvis, eu olho no espelho e falo, Telvis, não crie expectativa por coisas e pessoas. Crie expectativa na sua salvação, em Deus. Só isso. Então você tem que procurar a fazer, a buscar. Que este reconhecimento a qual eu estou falando, Deus reconheça em você. Telvis, eu sou uma pessoa podre, nojenta. Eu acabei de matar alguém. A pessoa fala, você às vezes você pode pensar, acabei de usar entorpecente, estuprei, enfim. Eu acabei de fazer uma maldade muito cruel com as pessoas. Pois é, se você se arrepender de fato, de verdade agora, no momento da oração, pode ter certeza que você será perdoado. Mas não faça isso porque eu estou falando, mas faça isso por vontade de você se perdoar primeiro. Eu não sei onde vai estar chegando essa live, mas se perdoa primeiro, se arrependa primeiro, para depois você fazer com os outros. Porque não adianta você só fazer com os outros e você não se perdoar. Porque quando você faz só com os outros, depois fica te acusando. Você perdoou, mas sua vida está assim. Você fez isso, mas está desse jeito. Então se perdoa primeiro, limpa do seu interior primeiro. Dá para as pessoas aquilo que está dentro de você. Aprenda a dar para as pessoas aquilo que está dentro de você. Não dê para as pessoas uma coisa imaginária, uma coisa fantasiada. Dê aquilo que está dentro de você. Até, mas sou muito ignorante. Tem que mudar, meu caro. Tem que mudar, minha cara. Tá certo? Então fica a dica. Hoje aí é onde você quer ser reconhecido como vencedor. Aqui, fisicamente ou espiritualmente? Vou colocar aqui, ó. Fisicamente ou espiritualmente? Essa é a pergunta. Vamos orar? Então vamos lá, pessoal. Se prepara. Eu quero que você feche os seus olhos juntamente comigo. Eu quero que você mentalize as humilhações terríveis que você já passou na sua vida. Hoje vai ser uma reflexão para mudar, para te fortalecer, meu querido e minha querida. Então feche os seus olhos. Mantenha a reflexão. Tudo aquilo que você fez de errado, procure a refletir o porquê você fez errado. Às vezes você fez errado por falta de informação, falta de entendimento. Você fez de errado pela ignorância, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela prepotência, pela sua arrogância. Se conserte com Deus. Isso. Peça para que Deus limpe o seu coração agora. Para que Deus limpe a sua mente. Para que Ele te aceite. Por mais que você não compreenda e não entenda Deus, mas peça isso a Deus agora, para que Ele possa habitar no seu interior. Libere esse perdão, meu amigo e minha amiga. Porque quando nós liberamos o perdão, nós refrigeramos a nossa alma. Nós damos um refrigério para a nossa alma, nós acalmamos a nossa alma. A nossa alma é avassaladora, porque ela já acostumou com coisas terrenas. E quando você tira o costume de uma pessoa e mostra para ela que aquele costume está errado, que ela tem que mudar a direção, é difícil, é complicado.
por uma pessoa, por um ser humano. Imagine isso para a sua alma, que é você. Você fala para si, para você mesmo: olha, eu não posso ser corrupto mais, eu não posso mentir mais, eu não posso me prostituir mais, eu não posso trair minha esposa, o meu marido, eu não posso ser um viciado em entorpecente ou pornografia mais, eu não posso roubar, eu não posso fofocar, eu não posso levantar falso testemunho mais, eu não posso ser soberbo, eu não posso mais ser orgulhoso. Imagina, sua alma sente dor quando se fala nisso, porque ela sabe que ela tem que perder esse costume. Então, peça perdão a Deus pelas suas atitudes erradas agora. Você já pediu que Deus visitasse sua alma? Pede para Deus te limpar, te purificar. Isso, Senhor, nos limpa, nos purifica. Perdoe as minhas más atitudes, a minha má conduta. Habita em mim, Senhor. Não olha para os meus erros nem para os meus defeitos, que são muitos, mas me limpa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Isso. E logo após, perdoe quem te fez mal. Fale o nome aí da pessoa. Senhor, perdoa os meus irmãos, os amigos, os inimigos que eu tenho. Perdoe todas aquelas pessoas que às vezes eu nem conheço, mas desejam a maldade para mim, por causa do meu desenvolvimento. O Senhor perdoa essas pessoas, Senhor. Eu nem conheço essas pessoas às vezes, mas que o Senhor perdoa elas. Abre a visão dela, abre os olhos dela, a mente, o intelecto. E ensina a elas o caminho que é o teu reino para te encontrar. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece a gente nos momentos da fraqueza. Levanta a gente no momento das nossas quedas. Segure nas nossas mãos, Senhor. Não nos abandone. Nos ajude e nos fortalece. Salva a nossa alma. A nossa alma é preciosa. Guarda a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, consagra o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ver, o nosso respirar. Consagra a nossa voz, os nossos olhos, os nossos pensamentos, nossa mente. Consagra o nosso coração, consagra a nossa alma, a nossa vida. Consagra o nosso corpo. Consagra, Senhor, a nossa família, nossa esposa, filhos. Consagra os nossos entes queridos, nossos parentes longes ou perto. Consagra os primos e primas, tios e tios, nossos tios, nossos primos. Consagra os nossos vizinhos da esquerda, da direita, do fundo e da frente. Consagra os nossos amigos. Consagra, meu Pai, o nosso ambiente de trabalho, os orçamentos, os projetos dessa pessoa. Consagra o veículo, a condução, a moto, o carro, a bicicleta, ou às vezes o metrô, o ônibus. Às vezes ela vai a pé, consagra a vida dela. Consagra, Senhor, tudo que ela for fazer, tudo aquilo que está em volta dela, tudo que está em nossa volta, seja consagrado a Ti. Nós te agradecemos por tudo e temos a certeza da vitória, que o Senhor já operou um milagre em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Ficou a dica para você, né? A dica é essa. Onde você quer ser reconhecido como vencedor, fisicamente ou espiritualmente? Eu aconselho espiritualmente. É fácil? Não é fácil, não. Vai ser um pouco dificultoso, né? E não faça igual esse homem aí, né? Que tá falando da Bíblia, que a Bíblia é idiotice. Não faz isso, não. Esse aqui é o melhor manual de vida que nós temos. Tá certo?
Então agradeço a todos vocês que estão conosco aí. Amanhã estaremos aqui novamente, 4h50, 4h45, 10 ou 5 horas, no Conexão Prosperar Sem Errar, com um propósito DVN, disciplina, vitória, nova mentalidade, com esse propósito está escrito, tá certo? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Boa quinta-feira a todos, bom trabalho, bora pra cima, pessoal. Bora pra cima, não deixe ninguém te parar não, vai lá.